Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast aqui do Instituto Caio Fontes. O podcast é onde a gente traz conhecimento científico de maneira prática, conhecimento para a vida real. Eu costumo dizer que o Instituto ele nasceu com uma função, que é libertar as pessoas da ignorância através do conhecimento e da sabedoria. Nada mais justo do que ter um podcast falando sobre conhecimento prático para ajudar as pessoas na sua vida, no dia a dia como um todo. Esse podcast, tenha certeza que quando você vier aqui, você vai ter conhecimento sobre psicologia, sobre medicina, psiquiatria, nutrologia, nutrição, conhecimentos práticos para você poder lidar no seu dia a dia, para lidar com os mais variados transtornos e dificuldades que você tem no seu dia a dia. Nós vamos falar também sobre alta performance, produtividade, ou seja, tem conhecimento, um vasto conhecimento. O Instituto ele é formado por vários profissionais de diversas áreas, entre psicologia, medicina, nutrologia, etc. Então, a gente vai ter muito conhecimento aqui, pode ter certeza disso, para esse episódio, mais um episódio nosso aqui, falando hoje sobre um tema, aliás, não vou falar o tema agora, porque é segredo, daqui a pouco eu falo. Mas para esse episódio, para mais um encontro nosso aqui, eu trouxe hoje a doutora Daiane, a nossa coordenadora clínica na área de medicina lá no Instituto, e a nossa querida recém-chegada e hoje coordenadora já do setor de psicologia, a doutora Luana. Isso aí. Luana, se apresente para nós. E aí, pessoal, eu sou Luana, eu sou psicóloga, atuo na área de neuropsicologia. Na clínica, eu utilizo a abordagem DBT e terapia cognitivo-comportamental, que hoje são os padrões ouros na terapia baseada em evidências, né? Então, a gente tem como propósito lá dentro do Instituto de fazer um atendimento que seja direcionado, baseado em evidências com resultados práticos observáveis para os pacientes. É isso que a gente vem hoje em dia na psicologia, né? E nessa nova onda da psicologia do ano de 2024. Justo. É essa a ideia mesmo, né? Porque a gente, até pouco tempo atrás, né, Luana, eu comentava aqui no outro episódio com o pessoal, se eu não me engano, foi com o Eric, a gente estava falando sobre essa questão da psicologia, aquele conhecimento denso, chato, né? E às vezes você Uhum. vai para a internet e você acha muito psicólogo falando de maneira difícil, né? Nada prático, Sim. ou muita autoajuda também, conhecimento barato, raso, né? Então, pseudociências, né? Então, aqui a proposta é trazer esse resultado, uma psicologia para o dia a dia, né? Então, onde você vai encontrar ferramentas práticas para o dia a dia. Uhum. Enfim, doutora Daiane, és tu. Meu nome é Daiane, eu sou médica, faço parte da coordenação e direção clínica do Instituto Caio Fontes, que eu gosto de falar que é meu segundo lar, minha segunda casinha, um lugar que eu amo ir. É um trabalho, mas é um lugar de muito prazer e recompensas para mim também, né? A gente sempre precisa ter em mente que o cuidado da vida humana não é só um cuidado unidirecional, da mesma forma que a gente cuida de uma pessoa, a gente está aprendendo com essa relação médico-paciente, com essa relação cliente-profissional de saúde. Então, não é só eu ouvindo e dando uma hipótese, propondo um tratamento. Eu também aprendo com essa experiência de vida. A gente também consegue exercitar a empatia, consegue se colocar no lugar do outro e ter uma visão de vida muito mais ampla, né? Top. E o que eu gosto muito do Instituto Caio Fontes, da nossa clínica, são as reuniões clínicas que a gente tem. Como Isso. é um instituto em que a gente trabalha tanto com a parte de psicologia, nutrição, saúde mental, parte médica, nós temos reuniões clínicas em que nós, profissionais, conversamos sobre os nossos pacientes. Então, Top. fica um cuidado numa mesa redonda. Não é uma coisa unidirecional, não é um médico fala uma coisa, o psicólogo fala uma coisa. A gente sempre tem uma linguagem única. É entrosamento mesmo, né, Dai? Essa questão ela é muito forte, né, do Instituto, dessa equipe multidisciplinar. Para quem não sabe, o Instituto, a proposta do Instituto é essa, é uma equipe multidisciplinar que trabalha em volta de um paciente. Então, a Luana aqui conversando, dialogando com a Dai, conversando talvez com. A Luana é neuropsicóloga também, né? Então ela fala como psicóloga, como neuropsicóloga, então ela consegue ter ali as trocas dentro do instituto são muito legais. Então traz, levanta uma demanda, vamos discutir. Volta e meia tem algumas pessoas, alguns casos que são bem específicos, né? Então a gente troca umas figurinhas, ó, tem que fazer isso, isso e isso. É muito legal. Então quando tem essa equipe multidisciplinar, psicologia, medicina, nutrologia, nutrição propriamente dita, até mudando, né?
A forma como a pessoa se alimenta, ela muda quem é. Então, essa que é a proposta, esse que é o foco, é muito legal. Mas voltando aqui ao tema, gente, vamos lá. O tema de hoje é bem contundente. Tá muito na moda. Eu ouço muito, principalmente as meninas, muitas meninas reclamando desse tipo de pessoa, elas se envolvem com esse tipo de pessoa, ou às vezes nem é esse caso. Olha que interessante. Nem é esse caso, assim, ele é X porque ele é estúpido, ele é X porque ele é arrogante, ele é X porque ele se acha, ele é X porque ele quer mandar. E provavelmente aí você já deve estar pensando no que pode ser. O tema do nosso bate-papo aqui hoje é o narcisista e seus relacionamentos. Então a gente vai falar sobre transtorno narcisista aqui. Polêmico. É bem polêmico, é É. contundente, né? E nada mais justo do que para a gente iniciar esse bate-papo, falar sobre narcisismo. Muita gente já ouviu falar essa palavra narcisista, né? Daqui a pouco, lembra da pergunta que eu vou fazer uma pergunta, mas tem que ser daqui a pouco. A diferença de uma pessoa narcisista para uma pessoa que tem transtorno narcisista é diferente, né? As coisas, né? Então, o mito de Narciso que deu origem a a nomeação desse transtorno é muito interessante, né? Quem foi Narciso? Narciso, ele era filho de uma ninfa com um deus, eu não me lembro o nome dos dois, já li o livro já faz muito tempo. Inclusive, eu recomendo a leitura dos mitos gregos, do Luc Ferry, é muito bom o livro, e fala sobre Narciso lá. Sobre a história de Narciso, ele era filho de um deus com uma ninfa. Narciso nasceu muito lindo, belo, era um jovem maravilhoso, tinha uma beleza ímpar, e por ser muito bonito, ele era muito paparicado, e desenvolveu um ego meio inflado, né? Então ele se achava demais. Narciso era um cara que se achava, ele não dava bola para ninguém, muitas pessoas se apaixonavam por ele, e ele não dava bola para ninguém. Um belo dia, uma ninfa chamada Eco, literalmente Eco, é a mesma Eco da... Como é que é? Do Eco? Não, do Eco também, obviamente, mas da Amazon, né? A gente tem no Instituto, Ah, sim, Siri, a não, Alexa. Alexa, né? Tem a Eco, né? A Eco da Alexa lá, e tem o próprio Eco, né? Que é de ouvir a voz, daqui a pouco eu explico sobre isso também, que está ligado ao Narciso. Então, Narciso, ele era muito bonito, e uma ninfa chamada Eco se apaixonou por ele. Se apaixonou profundamente por Narciso. De modo que Narciso, como era de praxe, negou. Não quero. Desprezou, pisou na cabeça. E ela desfaleceu tanto, 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 tanto Eco, que ela perdeu o próprio corpo, sobrando somente a voz. Só tinha a voz. Da Eco só ouvia-se a voz, não tinha como ver ou tocar em mais nada. Triste com aquilo, ela vai até uma deusa chamada Nêmesis e falou o seguinte: quero me vingar de Narciso. Eu quero mulher recalcada, sai fora, bicho, sai fora, né? Então, a Nêmesis, ela chega e falou assim, pô, quer se vingar, o que você quer? Então, quero que ele se apaixone por alguém de forma tão contundente, essa paixão tem que ser avassaladora, e de modo que ele nunca possa ter essa pessoa. Nêmesis pensou para lá e para cá, quem que a gente pode escolher, né? Ele era bonito demais, qualquer um queria ele, né? Eu falei assim, eu tenho que pensar num potencial aqui para deixar ele maluco, né? Uma pessoa potencial. Destrutivo. Destrutivo. Pensou, nada mais justo do que ele mesmo. Olha que interessante. Um belo dia, numa caçada, Narciso, correndo muito, teve sede e se abaixou para beber água numa nascente. E quando ele viu o próprio reflexo na água, foi aquele match na hora, sabe? Pum, colou. Eu falei, é isso que eu quero. Deu like na hora no próprio reflexo. E ele se apaixonou por si naquele exato momento. Se apaixonou de maneira tão ferrenha que ele não podia nem tocar em si, né? Ele não podia se abraçar, ele não podia se beijar. Ele não podia beijar o objeto alvo do amor, que era ele mesmo, né? Ele não podia ter contato, ele não podia fazer nada. E ele ficou ali debaixo, ali às bordas daquela nascente, vendo a si. E morreu de fome e de sede. Ele não bebia a própria água, a água da nascente, porque ia atrapalhar a própria imagem. Então ele morreu de fome, de sede e de desgosto por não ter a si mesmo. E ali, no lugar onde ele morreu, nasceu uma florzinha, chamada Narciso. Uhum. Então, esse é o mito de Narciso, de onde foi nomeado o transtorno narcisista, certo? Então, aqui o podcast está vendo?
Também história, não é só conhecimento prático, psicologia, nada disso, não. Também história. Tem entretenimento. Olha que interessante, só um foco aqui, eu não posso perder essa deixa. Eu adoro os mitos gregos. Você não tem ideia, gente, vocês não têm ideia de como os mitos gregos influenciam a cultura ocidental até hoje. Lembra da Eco? Uhum. Zeus viu nela um potencial. Potencial de quê? Falei assim, ela é só voz. Então eu vou utilizá-la para engambelar Hera enquanto eu traio Hera com as ninfas dela mesmo. Joia. Então, Eco ficava ali enrolando Hera enquanto Zeus traía ela. Uhum. Hera descobriu e amaldiçoou Eco. Sabe qual que é a maldição de Eco? Reproduzir somente a voz dos outros pela eternidade. E Eco está presente até hoje. Sim. Não, É só ir na montanha e gritar que você vai ouvir Eco. não bastou o coração partido, tinha que ser Tadinha. amaldiçoada Não, pela eternidade tadinha, a também. Eco saiu perdida de todas as formas possíveis nesse negócio. Ela só se deu mal. Narciso, pelo menos Eco tá vivo até hoje, né? Narciso Pois virou é. uma flor aí. Ele virou uma florzinha. Florzinha de Jesus. Mas vamos lá, gente. Transtorno narcisista. Vamos lá. Luana, eu vou começar contigo, depois eu passo para a Dai. Nós vamos falar sobre experiências clínicas, inclusive. Sim. Luana, defina para mim primeiro, assim, 5 palavras, o que é personalidade? Personalidade é algo intrínseco que te dá, intrínseco quando eu falo é que está dentro de você, que te define. Eu vou tentar falar de uma maneira mais simplória, né? É o que te define como você é. É como as pessoas te reconhecem no meio. É sua identidade. Exato, é a sua identidade. Sim. A Olha, maneira que você se mostra e que faz os outros te reconhecerem. para somar, A oi? maneira também que você vê e interpreta o mundo que está Sim. ao seu redor e reage a isso. Somando as falas das duas, eu vou falar assim, eu costumo dizer que personalidade é um conjunto de características psicológicas, emocionais e mentais que possuímos, que dão origem à nossa identidade. Para os mais místicos, é a sua alma. Pode ser o signo também, né? Tem gente que fala Também, que é né? o signo, tem gente que fala que Então, é. é a personalidade. Exato. Vamos lá. Personalidade se muda? Ela tem como se mudar a partir de experiências pessoais. O que é que acontece? A gente vem, por exemplo, com transtornos de personalidade, né? No caso do narcisismo, a gente tem duas vertentes, que aí eu já estou adiantando a pergunta, mas É, infelizmente a gente já foi. tem duas vertentes que são as características narcisistas e o transtorno de personalidade narcisista. Quando a gente fala de transtorno de personalidade, é uma pessoa que fragmentou aquela personalidade inicial para que possa se adaptar ao meio ambiente em que ela vive. Normalmente, são ambientes que eles não são validantes. O que é ambiente não validante? É um ambiente mais desestruturado, que passou por muitos traumas. E aí essa pessoa transtorna, por isso que a gente fala de transtorno de personalidade, essa pessoa transtorna a personalidade dela para um tipo de personalidade que não costuma ser muito bem aceitável socialmente. Até um mecanismo desadaptativo Isso. para poder tentar lidar com a diversidade, com aquele ambiente maçante, pesado que a pessoa está vivendo. Sim. Vamos explorar isso aqui um pouco, né? Transtornou. Então, uma pessoa que tem transtorno de personalidade, a gente tem várias divisões, o cluster A, B e C, enfim, nós não vamos entrar nisso. Vamos pegar, tem o transtorno borderline, o antissocial, e etc e tal. Sim. Enfim. E tem o narcisista. Um transtorno de personalidade, vamos lá, de maneira prática, então vamos deglutir de maneira que as pessoas possam entender. É uma pessoa que quebrou a própria identidade? Sim. Beleza, ó, E, presta de atenção nisso, é uma certa pessoa maneira, quebrada, a personalidade quebrada. Eu posso dizer que isso é uma falha de caráter voluntária? não. Opa, isso é muito importante. Eu ouvi um pastor esses dias na internet falando, é porque falta de vergonha na cara. Eu falei, colega, pelo amor, você não Quem pode. dera fosse, a gente entregava 5 livros de autoajuda e pronto, tá aí. Resolvia, né? Mas eu costumo até pontuar, por isso que a gente tem que se levantar, por isso que o Instituto tem que subir aqui com o podcast. Para quê? Tem muitas pessoas que estão inundadas por excesso de informações idiotas, idiotizantes, né?
que deturpam a mente das pessoas e faz as pessoas se tornarem, enfim, Uhum. enfim, por favor, não leve a mal o que eu tô dizendo, por favor. Mas de fato é. Então, se a gente não levantar a voz aqui e gritar, uma pessoa que tem o transtorno de personalidade antissocial, vulgarmente chamado de psicopatia, é uma pessoa quebrada. Uhum. Posso falar isso? Chamar que é uma pessoa quebrada na identidade? Pode, é o que a gente chama é uma ruptura, né? Faz uma ruptura ali de uma identidade saudável, porque a gente vem, por exemplo, para a primeira infância, a construção da identidade. Se constitui identidade até os 7 anos de idade. Se aquele sujeito ele não teve um ambiente validante, uma família acolhedora, e ele já tem uma. E aí tem também a questão de uma predisposição Um genética. terreno biológico. Um terreno. Existe, é uma mistura de biologia com o social. Sim. Eu já tenho uma predisposição genética até aquilo, mas se eu tenho um ambiente social que não vai me fazer exacerbar aqueles sentimentos, eu não vou desenvolver um transtorno de personalidade. Mas se eu tenho um Tem, ambiente tem a social. parte genética, né, e a parte ambiental. Isso. Tem pessoas que nascem com a parte genética um pouco mais aflorada, um pouco mais intenso. Tem pessoas que não, a parte ambiental vai falar muito mais forte, muito mais intensa do que a parte genética. Entendi. Hum. Eu levantar. Só uma curiosidade sobre 7 anos, pegando aqui. Uma curiosidade, né? Se eu não me engano, só me engano, por favor, não estou aqui afirmando, por favor, que eu não faço parte, eu já ouvi falar. Segundo o que eu ouvi falar, né? Os espíritas acreditam que a encarnação acontece aos 7 anos de idade. Ou seja, a identidade da pessoa vem até ela aos 7 anos. Então, eu acho muito curioso, porque aos 7 anos Uhum. a formação da personalidade, né? A Sim. ciência explicando, né? Então, eu gosto de pensar que a religião, ela traz uma maneira, a seu próprio modo, de identificar as coisas que ela não pode identificar. Por exemplo, a própria criação do mundo, né? Os 7 dias, literais ou não É literais, a belo, forma... Oi? é belo, Justamente. é belo. Esse ponto é muito interessante, né? Então, era só para somar Sim. a isso, né? Mas o transtorno narcisista é um transtorno na identidade. Gente, eu tenho que deixar isso claro aqui, ó. Fechar que é um corte aqui depois. É um transtorno na personalidade da pessoa, na identidade da pessoa. E aqui eu vou mais a fundo. Ela não somente tem um transtorno, ela é. Uhum. E não tem características biológicas. Ela é, biológicas não, características narcisistas. Ela é narcisista. Ela não tem um transtorno psicopata antissocial. Ela é. É Uhum. muito mais profundo. Por exemplo, porque um transtorno de ansiedade tem cura? Sim, pode ter. Sim. Eu posso ter um transtorno de Uhum. ansiedade. Eu posso ter e deixar de ter. Sim. Agora, um transtorno de personalidade eu não posso deixar de ter. Não, é a sua personalidade. E É a sua aí, identidade. o que acontece, às vezes, é de as pessoas falarem assim, ah, mas se ele é quebrado, eu vou emendar, né? Eu vou Ah, consertar. colega. Ah, É, colega, aí vai mais longe, né? É. é isso que eu tô segurando pra falar também, né? Não é porque essa pessoa vem de um ambiente desestruturado, vem de um ambiente de dor, vem de uma quebra, não quer dizer que essa pessoa precisa de um remendo, precisa de Sim, um conserto. E também não quer dizer que você precisa aturar tudo que essa pessoa faz contigo, né? Tá exatamente. tendo aí uma relação que não é legal, tá tendo uma troca emocional que não tá saudável. Ah, mas coitadinho, veio de um ambiente difícil, veio de um ambiente aversivo. Tá, mas também tem o Aí seu cada amor um com a sua próprio. vida ruim. Cada um Sinto com sua muito. dor, cada um com a sua forma de lidar com isso. Isso não valida a pessoa, não dá o direito da pessoa de te tratar de um jeito que não é bacana, de um jeito que não é legal. Ela não tem nem consciência, né? No fim das contas, algumas, aliás, tem a consciência, mas não é Às um fator vezes, moral para ela, assim, ela não se sente Ela no. não. A questão, a gente falando, vamos focar no narcisismo, né? Então, por exemplo, a questão do narcisismo é uma questão de que, por exemplo, o narcisismo, eu posso falar até dos dois tipos de narcisismos que existem. No narcisismo grandioso, a pessoa ela se vê muito melhor do que os outros. Ela se vê muito capaz, ela se vê. Então, assim, é até difícil você conseguir levar um narcisista para terapia. Não vai. Porque Você na já mente viu dele ele algum? não precisa. Você já tratou algum narcisista? Já, mas obrigado pela esposa. Tá. Obrigado pela esposa, ele foi. E aí ele falou comigo. Ficou?
Não Óbvio que não ficou. fica. E falou pra mim que ele não amava a esposa. Ele falou assim: eu tô com ela porque ela é útil pra mim. Então, assim, você tem algumas coisas de que o narcisista, ele vai procurar as pessoas que são úteis e que servem para ele. Sim. Esse é o narcisista grandioso. Existe também o que muitas pessoas não falam, que é o narcisista vulnerável. Que aí Boa, boa. é a pessoa que acha que o mundo gira em torno Ela dela, controla as mas pessoas. porque ela é tadinha. Tadinha, É o coitadinha. prefeito da Coitadolândia, sabe? É. Então, assim, aí é o narcisista vulnerável. Ele quer que os outros girem ao redor dele, mas aí, ao invés do grandioso, que tem uma autoestima elevada, o vulnerável, ele tem uma autoestima baixíssima. Mas, ao mesmo tempo que ele tem essa autoestima baixíssima, ele depende o narcisista, em si, ele depende muito da validação do outro. E é egoísta. E é egoísta. E essa validação, o outro tem que abrir mão de tudo. Nossa, você quer encantar um narcisista? Não queiram, gente, pelo amor de Deus. Mas você quer encantar um narcisista e abrir mão da sua vida para se dedicar a ele. Porque é o Infla o que ele ego espera. dele. É. E você já caiu, olha que interessante. Eu tenho experiência, né? Acho que a gente é bem campeão nisso. O que a gente tem de esposas, de esposas de narcisista lá no Instituto não é brinquedo, né, Dai? Não Não é. é brinquedo. E olha, observação, gente. Você bem duro aqui falar. Não tem jeito. Não tem jeito. Se você é esposa de um narcisista, tem até modos de melhorar, mas você vai viver num cabo de guerra pro resto da vida. Não dá. Não vi. Eu não conheço nenhuma esposa de narcisista feliz. Todas são amarguradas. E observação, elas são tão destruídas emocionalmente que elas acabam viciando. Elas não é viciar no sofrer, eu tenho que dizer isso aqui com muito jeito, tá? Mas ela se apaixonou tanto no momento do encanto, porque o narcisista Ele é encantador. ele é encantador no primeiro momento, ele vai te levar, e ela se apaixona pela ideia do passado. Até falei várias vezes nos stories esse dia no Instagram, falando, eu me apaixonei pela ideia, né? Marília Mendonça. Marília Mendonça, me apaixonei pelo que eu inventei de você. Não, ela se apaixonou pela ideia que ela teve lá no passado do cara. Então, esse ponto é muito forte E de trazer. assim, é importante também falar que eles oscilam. Eles oscilam entre a fase da lua de mel, porque é uma violência psicológica que aquela pessoa sofre que deixa ela dependente emocional daquele sujeito. Então, o narcisista, quando ele vê que ele está perdendo a atenção dele, ele vai lá e vai fazer de tudo para conseguir de volta. Faz o Sim. gaslight, faz o love bombing. A Exatamente. gente vai explicar daqui Na a hora, pouco na hora quais que são vai esses termos. perdendo, ela vai buscando, né? Ele vai buscando de volta. Então, assim, e até assim, não vou falar que todos, mas a maioria costumam ter amantes porque é uma validação Que também, precisa né? disso. Hein? Precisa de validar. Então, essas mulheres, elas caem numa teia de aranha psicológica que elas não sabem nem onde é que começa e onde é que termina. Porque elas querem aquela pessoa que nem dá e falou, mas tadinho, ele teve uma vida tão difícil, ele superou tanta coisa, e aí é com amor que a gente vai curar, né? E a gente tem que entender que transtorno de personalidade ele não tem cura. É pro resto da vida. A Você gente aceita do tem- jeito que é. A gente tem uma diminuição de sintomas se a pessoa estiver muito engajada. E Se eu ela- quero fazer uma pontuação aqui que não existe remédio para personalidade. Exatamente. Tá? Se existisse, nossa, quem inventar vai estar ganho. Mas Aham. não existe remédio para transtorno de personalidade. Escuta isso, gente. Isso Porque tem gente falando assim, eu tô só esperando meus 18 anos para ser diagnosticada e começar a medicar. Não existe isso. Existe acompanhamento psicológico, psicoterápico, muito prolongado, de anos. Se a pessoa tiver um mínimo de noção de que o que ela tá fazendo não é saudável. E de autorresponsabilidade isso também, corresponde né? a 1%, né, das pessoas que Nossa, detêm essa- minoria. Mas, completando o que eu disse agora há pouco, as pessoas se viciam nesse tipo de comportamento e a gente tem um caso emblemático, obviamente, né, sem nomes aqui, pelo amor de Deus. A pessoa terminou um relacionamento com um narcisista terrível, anos sofrendo, foi um caos, e ela terminou, agora eu tô livre. Sabe aquela pessoa que sai do buraco e vê outro buraco e se joga? Uhum. Aí na outra semana ela tá com um narcisista. Cara, você tem que ver que insanidade a situação da pessoa. O mesmo padrão de É o comportamento. mesmo. É o que ela tá acostumada. Ela tá acostumada, justamente. Então, E porque eles são sedutores. são muito sedutores. Aí E pega quando uma pega pessoa alguém- fragilizada, toda destruída, como, não, vem cá que eu sou. Falei, nossa,
Aí daqui a pouco o chicote tá cantando de É. 80, né? Já Não, volto, tá, gente? Um momentinho só. Tá. e é aquilo, né? Assim, a pessoa tá acostumada com aquele padrão de relacionamento. Se eu encontro, e aí eu venho para um relacionamento saudável, sair de um relacionamento com um narcisista, vou começar um relacionamento com alguém que é uma pessoa saudável, minimamente falando, o relacionamento é entediante. Chato. Ele é chato. É um relacionamento que você vai sair para jantar, que você não vai ter grandes emoções, que você não vai ser ameaçada de terminar e depois a pessoa vai te Não vai ter conquistar de aquela volta. Não vai ter adrenalina. adrenalina, é Não tem, um chato, sobe e né? desce ali da. E aí vem aquela música, até eu quero a sorte de um amor tranquilo com sabor de fruta mordida, né? Olha que legal. Então, assim, é isso que as pessoas devem buscar. O amor, por si só, ele é chato. Só que quando a pessoa sai de um relacionamento ou está acostumada com relacionamentos que são mais abusadores, eles acabam só procurando essa emoção. Porque se não tem emoção, não é São, amor. são pessoas viciadas em paixão, né? Porque É em eu adrenalina. costumo dizer que o amor ele não existe. Olha que Uhum, loucura. Eu digo que o amor não existe. O amor é um conceito, né? Então ele é muito mais formado por várias partes do que por um sentimento, diferente da sim. paixão, que é uma emoção, né? O amor ele é muito subjetivo, né? O amor envolve Uhum. companheirismo, parceria, É uma e não escolha, tem a né? ver com sentimento ou Sim. sensação. Se a gente for trazer para um conceito bíblico, né, para os cristãos, o amor é mandamento, né? Uhum. E Deus manda assim: ame o seu inimigo. Como que eu vou amar o Se inimigo, cara? esforce. Então, é fazer o bem, isso é amor, né? E é chato. Amor é Uhum. chato. Paixão tem nada melhor que paixão. Nossa, quem já viveu aquela paixão, aquele primeiro momento, aquela euforia? Pois é, mas geralmente leva ao caos. Meninas, por favor, se vocês estão envolvidas com um narcisista, procure um bom profissional, de preferência lá no Instituto Caifontes, procure a Luana, porque ela é especialista nisso. A gente trouxe porque a gente trouxe a Luana porque ela é acostumada só com barra pesada. Tiro, porrada e bomba. O que você precisar tá aqui. Então, nos procure nesse sentido, procure alguém que possa te ajudar para você sair dessa teia que você está envolvida, porque se você não percebeu, você está envolvida. E muito. E se atentem aos sinais. Love bombing e gaslighting são Explica as pra gente. duas táticas de manipulação mais usuais. O gaslighting é uma manipulação verbal mesmo. Amor, você está deixando a toalha em cima da cama. Não. Quem tá deixando é você. Não tô fazendo isso, você tá Não tô louca. fazendo isso. Ou então, tô deixando, mas é culpa sua. Você que não tá deixando o Transferência. restante Uhum. organizado pra fazer isso. Amor, lembra Então, semana passada que você falou isso, isso, isso? Você me prometeu isso? Não, eu não prometi isso. foi você que prometeu. Foi você que falou. Eu E é nunca falei isso. é tão recorrente que a pessoa passa a duvidar de si mesma. Nossa, mas será que eu fiz isso mesmo? E começa a culpar a si mesma. Eu já tive paciente que ela só conversava com o namorado narcisista por WhatsApp, para poder ter tudo registrado. E falar assim, ó, você falou isso aqui nesse dia tal. Que Porque relacionamento, hein? ela começou a ficar duvidando de tanto gaslighting que ela levava, ela só tinha conversas importantes pelo WhatsApp. Ó, e a outra? E aí a gente tem até o exemplo clássico da traição, né? Uhum. Não, eu não estou te traindo. Fulano é só minha amiga. Eu nunca fiz isso, eu nunca faria isso com você. E aí vai evoluindo pra, mas a culpa foi sua, você que não me deu atenção, você que me jogou pros braços da outra. E aí a gente também tem o love bombing. Muitas vezes o love bombing ele começa ou no começo da relação ou depois de uma ruptura. Você foi lá, pegou o cara em flagrante, deu uma dura nele, a relação começou a estremecer. Ele vai te tratar feito uma princesa. Total. Flores, chocolate, passeios, saídas, dinheiro, presentes. E aí é um Uma viagem de comportamento. última A hora. viagem é clássica, né, A Luana? viagem é muito As flores clássica. pra viagem. Aconteceu a maior catástrofe no Descobrir a relacionamento. traição, vamos Descobrir a viajar. traição, vamos viajar. E aí é um comportamento que não se mantém. Não é a pessoa mudando a personalidade dela. Lembrem-se, personalidade dela é um construto que tem a ver com fatores genéticos, ambientais, escolares, familiares, tudo isso. Uma pessoa não muda de personalidade da noite para o dia, só porque ela foi pega de, como o pessoal do interior fala, né, de calça curta. Uhum. Então, love bombing é uma tática de manipulação também, para você até mesmo aproximar essa relação e falar: não, tadinho, ele tem razão. E você abaixa a sua defesa de novo e entra dentro do ciclo do relacionamento de novo. Então, gaslighting e love bombing, tomem muito cuidado. Olha que interessante.
A gente tá falando dos homens. Aqui tem os meninos aqui da produção, eu, né? Estamos aqui em maior número, então os homens sofrem nisso, mas não existe mulher narcisista, não. Vixe. Existe. E Ah, elas são mais espertas que os homens narcisistas, É. tá? tá vendo aí como é que é? Deixa uma mulher falar, porque senão, ó, as mulheres narcisistas, como que elas são? Elas são mais espertas, elas conseguem manipular com mais sutileza. Elas, quando vão fazer um gaslighting, por exemplo, elas sabem fazer melhor. Elas sabem, ai, amor, é porque você. O homem, ele às vezes é mais agressivo na fala. A mulher, ela vem com mais sedução, né? Então, ela vem, não, amor, é porque você não lembra. Nossa, você tá focado no seu trabalho. E a gente sabe que homem tem memória ruim mesmo. O homem não pensa em nada, desculpa, gente. Mas homem tem a memória ruim pra caramba. Então, não, amor, você não falou isso. Lembra que você me prometeu? Nananana. Aí o cara fala, não, não lembro. E aí ele vai entrando naquela teia, né? Ele vai. Eu já tive também um caso desse de que o cara ele saía para trabalhar de Uber, deixava a esposa com o carro dentro de casa, porque ela não trabalhava. Ela convenceu ele de que não precisava trabalhar, de que ele podia prover para a família e tudo mais, de que era um preceito divino, beleza. E aí ela utilizava aquele mesmo carro para ir trair ele. Então, o carro que ele comprou, o trabalho que ele tinha, ela utilizava enquanto ele estava trabalhando para ir traí-lo. É, É, elas são bem manipuladoras, né? e conseguem mais. Desculpa falar, mas é porque o homem é meio tonto. O Sim. homem, ele não, ele não Vamos sabe lá, mentir tão Ela é bem. menos agressiva, É, é mais vocês. sedutora, maneja mais, e o homem, ele já é um pouco mais incisivo e muitas vezes agressivo na fala dele, é, ainda mais dentro desse gaslighting que e acontece. deixa mais na cara, O assim. homem costuma se dizer que a mulher é o sexo frágil, né? Mas onde está escrito isso, né? Mulher, ela é extremamente mais inteligente que o homem, né? Então, ela tem muito mais competência de lidar com as próprias emoções do que o homem. Então, é óbvio que ela vai ter muito mais maestria nisso, né? Existe todo um fator cultural que, de certa maneira, limitou a mulher por muito tempo, né? É, aí acabou tendo essa ideia, mas a mulher, é óbvio que é muito mais inteligente. E quando uma mulher dessa que é narcisista se torna mãe, como é? Vocês já ouviram falar, né, das mães narcisistas? É muito clássico isso, né? Da mesma. Cara, eu vou ser sincero para vocês. Eu não consigo, eu não conheço ninguém que se envolveu com narcisista e foi feliz. Não, eu conheço filhas de pais narcisistas. Eu não conheço, literalmente, eu nunca lidei. Já ouvi alguns casos de mãe narcisista, mas eu nunca lidei com isso diretamente. Agora, filhas de pai narcisista eu conheço. Eles são clássicos, né? O narcisista, olha que legal. O narcisista ele gosta de jogar isca. Ele quer te aprisionar. Fala, nossa, eu vou te ajudar dessa maneira. Cara, vem cá. Eu vou fazer, você pode. Ele infla o ego do cara, ajuda ele financeiramente até ele conseguir jogar a rede. Esse cara agora tá te devendo, você tá devendo a ele. E a partir do momento que você começa a dever a ele, sua vida tá acabada. Então, toda pessoa que se envolve com o narcisista, ela sofre. Eu ia falar se ferra, mas ela se fode, não pode falar esse tipo de coisa, né? Uhum. Então, toda pessoa que se envolve com uma pessoa narcisista, seja ela uma mãe, um pai ou um relacionamento, acaba se frustrando. E eu percebo, principalmente no caso de filhos, né, de mães narcisistas, eu já ouvi muito esses casos, é que eles são destruídos emocionalmente. É igual uma mulher que sai de um casamento narcisista, o filho uma mulher sai de um casamento com um narcisista, ela é destruída. Um filho criado por uma mãe narcisista, ele é quebrado. É Luana pode quebrado. até falar da experiência dela também, mas eu particularmente nunca tive contato com um núcleo narcisista de uma pessoa narcisista em que um relacionamento foi saudável. Eu também não. Nunca Nunca. tive essa experiência de ver De que teve uma família saudável, de um que teve casamento casamento saudável, namoro saudável, saudável. né? Até as amizades mesmo são problemáticas, né? Porque é uma amizade que o outro tem que oferecer, tem que ofertar algo O tempo inteiro. o tempo inteiro. E dentro da família isso fica ainda mais forte, né? Porque a gente tem essa cultura, especialmente na América Latina, de uma visão de família muito forte, muito Uhum. próxima. Aqui no Brasil, os filhos moram com os pais até casarem. Estados Unidos e Europa, não. O menino fez 18 anos e já tá Tchau. saindo Tem de que sair, casa. mas de fato E tem que aqui sair não, mesmo. né? É. E essa relação toda familiar tão forte que a gente tem aqui acaba nutrindo
para essa rede de manipulação emocional do narcisista. Sim. E vem até a questão, aí é que tá, né? Porque assim, quando a gente falando de mãe narcisista, o vínculo sempre vai ser mais para a mãe, né? O brasileiro tem muito essa coisa de endeusar a mãe, e então aquilo que a mãe fala se torna verdade. Então a gente pega uma mãe narcisista com um filho que já tem, aí a gente volta lá para o começo do podcast, que a gente estava falando de predisposição genética e ambiental. A criança já nasce com uma predisposição genética ali, né? Que os pais já não são muito certos das ideias. E vem um ambiente de uma mãe narcisista, no qual ela pode ser agressiva, ela pode ser manipuladora. Essa criança, ela vai crescer num ambiente invalidante. E aí pode desenvolver outros transtornos de personalidade. Eu acredito que o narcisista, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso até ontem. Uma criança que é filho de uma mãe narcisista, ele pode desenvolver narcisismo? Pode quebrar a identidade dele e se transformar no narcisista, principalmente da grandiosidade, o grandioso? Eu acredito que o grandioso não. Ele pode ser o manipulador, O coitadinho. vulnerável. O vulnerável. Porque assim, como o grandioso já é aquela mãe, aquele pai, Sim. não sei, Ele não. ele não tem espaço para ter autoestima. No terreiro, como é que é? No meu terreiro não canta dois galos, é um só, né? Então a mãe Exato. não vai deixar o outro cantar lá. Quem manda nem é o pai, nem é só ela, né? Acaba que ele vai ter. Normalmente é uma criança que cresce com muitos problemas de autoestima. É uma criança que cresce com. Porque nunca está suficiente para aquela mãe, para aquele pai. Sempre vai estar faltando alguma coisa, né? Então, assim, ele vai ter. Ele pode virar um narcisista vulnerável, que aí vira um coitadinho, querendo atenção o tempo todo. Pode virar aquela pessoa que gosta de estar doente, por exemplo, porque aí é quando a mãe dá uma trégua. Porque quando a criança está doente, a mãe narcisista dá uma trégua, cuida da doença. E aí ele se cura enfim, né? E aí quando cura, a mãe narcisista volta a Sim. fazer todas as manipulações mentais também que tem. O que acontece muito é transtorno de personalidade borderline. Border. E dependente. E dependente também. Os filhos de pais narcisistas podem ter transtorno de humor? A gente precisa primeiro falar o que seria um transtorno de humor, né? Que seria a depressão unipolar ou o transtorno bipolar. E, com certeza, que crianças, adolescentes, né, que vêm de um relacionamento em que o ambiente familiar tem um narcisista, estão mais propensos a ter um transtorno de humor. A gente está falando de um ambiente que não é saudável, um ambiente tóxico, até mesmo, um ambiente invalidante, com manipulação, um ambiente com agressividade física e verbal. Então, para esse adolescente dar uma descompensada, abrir uma depressão, se tornar um daqui pra ali. adulto, é daqui para ali. É daqui para Entendi. ali. Eu já vi muitos casos, Dai, de filhos, né? De filhos ou de esposa, enfim. É muito comum falar assim, eu não aguento mais. Já vem com pânico, Vem. já vem. Porque o pânico é uma ansiedade que já saiu do transtorno de ansiedade descompensado já. Bem forte, bem Bem fora do forte. controle. Já vem com depressão acompanhada e outras comorbidades, né? Então a gente já percebe que a pessoa já vem assim. Então é só um alerta para a pessoa cair em si e pensar bem. E é muito importante, por isso que eu disse, se você percebeu que está num ambiente assim, é muito triste, mas fuja. Tem Sair que tentar correndo, quebrar tá? os laços. Tem que quebrar, não dá para ficar casado com um narcisista, não tem condições. Quem é casado com um narcisista é extremamente infeliz e você que está aí ouvindo ou vendo isso sabe muito bem do que eu estou falando. Eu sei que a gente tem uma cultura e uma cultura muito forte da família, o casamento. Eu creio na família e no casamento. Então eu sou um anti-divórcio quando as coisas estão saudáveis. A partir do momento que começou a tentar contra a sua saúde física, emocional, mental, você tem que avaliar. Quem é que vai cuidar de você? Quem vai? Então, essa pessoa está te matando. E você está percebendo que isso está acontecendo. Você está sendo conivente com o homicídio que ele está fazendo consigo mesmo. Matando o seu brilho. Matando a sua essência, matando você. E a Bíblia, ela não condena o divórcio. Não condena o divórcio. Pode acontecer em várias situações. Ela não condena se divorciar. Ela condena se casar, talvez, depois. Mas entre viver... Debatível dentro de correntes teológicas. Justamente. Eu não vou entrar nesse mérito, senão a gente vai longe aqui. Vai.
Mas eu tô falando isso porque o Brasil é predominante cristão, predominantemente cristão, e às vezes tem muitas pessoas agarradas no relacionamento por conta da religião. Toma cuidado com isso, avalia muito bem, conversa com seu líder religioso, com seu pastor, com seu padre, ele vai te dar uma ideia, um líder, enfim, ele vai te ajudar nesse sentido e você vai perceber que você não está tão preso assim quanto você imagina. E busque ajuda. Busque ajuda profissional, busque um bom profissional. A Luana já saiu daqui, mas a gente não tem só a Luana, a gente tem vários outros profissionais muito bons E eu falo no assim, Instituto. Caio, que o primeiro passo para mudança é a gente reconhecer. Não existe vergonha em reconhecer. Muitas vezes a gente vai empurrando as coisas para debaixo do tapete, esperando de que suma. Se você não tá num relacionamento saudável, se você tá numa dinâmica abusiva, você primeiro precisa reconhecer isso para si mesmo. Sim, Para então você ter noção, ter ideia. Eu quero isso para minha vida? Tá tudo bem se você quiser. É uma escolha sua, de mais ninguém. Mas você vai ter que arcar com essas consequências. Não, tô vendo que tá insustentável, não quero isso pra minha vida. E você não precisa tomar essa decisão rápido, você não precisa tomar uma ação rápida. Busque se fortalecer primeiro. Se fortaleça na sua fé, se você tiver. Fortaleça sua rede de suporte, se você tiver. E busque ajuda, especialmente psicológica, para você poder reconhecer os abusos que você tem vivido e criar ferramentas para poder ficar ainda mais forte e mais resiliente para poder lidar com isso. lidar com isso, né? E observação, tem que deixar bem claro, lidar momentaneamente, porque ninguém consegue viver num ambiente tóxico, por mais ele resiliente, por mais equilibrado emocionalmente que esteja, em dado momento ele vai se desequilibrar. Costumo dizer que o bom para o narcisista, sabe o que que ele é? É bom para ele? É encontrar um antissocial pelo caminho. Oh, O antissocial é o vulgar psicopata, né? E a psicopatia, não pense que todo psicopata é assassino. O pessoal tem essa não. teoria, né? Não, psicopata é assassino. Não, maioria, grossa maioria, não faz esse Não é. tipo de coisa. A maioria é muito É inteligente, muito inteligente, é inclusive. muito mais. O narcisista, ele precisa de aprovação, né? O psicopata, nenhuma. A diferença, eu conversava com a Day aqui, eu não sei, nós falamos isso no podcast ou foi antes do podcast? Foi antes, foi Foi antes. antes, né? É, falando com a Day e com a Luana aqui sobre a diferença do narcisismo do psicopata, né? O psicopata, ele também tem um transtorno de personalidade, ou seja, identidade quebrada, ou seja, não tem cura, é aquilo ali pro resto da vida. Como lida com isso? Não lida. Até porque você nunca vai saber se você está lidando. A não ser que seja tarde demais. Não, não é que ele vai te matar, é porque ele vai te manipular tanto. E você percebe quem que geralmente são, quem essas pessoas se tornam? Se tornam Há muitas pessoas acabam se tornando figuras de poder, de alto poder, escalão. empresários, políticos, grandes CEOs, políticos. Ele gosta de políticos. poder. O que o psicopata tem prazer é de dominar, de ter poder. Ele é É de ter, articulador. Oi? de ter. De ter poder, né? Então ele manipula, ele ajusta, ele faz. O narcisista, ele é um reizinho, né? Se eu falar Ele também faz isso, mas ele tem uma necessidade de de validação validação. e um egocentrismo. Mas o narcisista, ele tem uma, de certa forma, uma empatia. Ele consegue desenvolver alguma forma de empatia. O psicopata não. Ele não tem É empatia frio. alguma. Então, às vezes, é como que tem um dito. Eu só gosto dos ditados, né? Mas, enfim, por trás de uma grande montanha sempre tem uma maior. Então, às vezes é bom para o narcisista ele cair nas garras de um psicopata, porque aí ele vai provar do próprio veneno. Alguém que vai torturar. Perdão, perdão, gente. Tem que tomar até cuidado com isso que eu estou dizendo, né? Por favor, Vamos ter um corte. vamos ter um corte disso aqui. Não dá para falar. Mas é Então, uma boa, uma mas torturazinha emocional. é uma, de certa forma, para ele entender, né? Mas ele não vai, ele só vai sofrer e vai fugir, porque ele não vai ficar perto, ele não suporta não Sofrimento ser o centro. fútil. Ele não suporta não ser o centro, né? É interessante, eu já tive experiências, né? Eu conheço vários, é interessantíssimo. Aí você senta para conversar com o narcisista, é uma coisa louca. Você vai conversar com o narcisista, você nunca tem a voz. Você nunca pode falar, a razão sempre é dele. Se eu falar, ó, esse copo tá quase pela metade de água. Não, Ele tá vazio. não tá vazio.
Não tá, quase a metade aqui, ó. Não, Não, tá tá vendo? errado. Porque a sua opinião não pode valer, tem que ser a dele. Se ele tem um carro X e você tem um carro 5x, ou seja, muito melhor, ele vai falar assim: não, você tem um 5x, mas o meu X é muito melhor do que o seu. O seu tem problema disso, disso, E disso. disso, disso, disso. Ou seja, ele sempre vai arrumar um jeito dele sempre ser a atenção. E no momento que ele não for a atenção, ele sai do lugar. Se está numa roda e se a voz dele está sendo ouvida, ele é o que mais tem o poder sobre todos, ele fica ali e se sente o rei. No momento em que o rumo da conversa foi guiado por outra pessoa e que ele já não é mais o centro, ele se levanta e sai. Vai dormir, vai fazer qualquer coisa. Ele não consegue ficar perto de pessoas das pessoas que não estão colocando ele no centro. É interessante isso, né? Você já percebeu esse tipo de comportamento em algum narcisista? Ah, já percebi isso até nas minhas dinâmicas sociais. Quem nunca se deparou com um narcisista? Pois é, o transtorno narcisista vai muito por aí. Daí, pra gente finalizar aqui, que a gente já extrapolou o tempo, nós falamos sobre tudo, né? Tratamento de narcisismo tem cura? Não tem. Remédio também não tem para curar. O que tem são terapia. É terapia. Hoje é o que a gente tem de mais moderno aí, a TCC, para poder tratar quando ele aceita. Mas ele nunca aceita, então não tem É tratamento. uma raridade, é um em 1 milhão. Eu não conheço, pelo menos, já ouvi dizer. Sabe aquele negócio do caviar? Nunca vi, nem comi, Eu só ouço falar. Então, só ouço falar. Na literatura já ouvi falar, mas na vida real, em prática, não consegui achar ainda, né? O narcisista afeta os relacionamentos mais íntimos, as pessoas mais próximas. Falamos sobre como eles influenciam os filhos, as pessoas, técnicas para poder lidar com o narcisista é você se Corre. impor a ele, se impor a primeiro momento e fugir. Não tem o que fazer. Se você percebeu que a pessoa tem um transtorno, a melhor maneira, a melhor forma é você se afastar. Se é da sua equipe, você tira. Se você é líder, tem uma equipe, percebeu que a pessoa tem transtorno narcisista, demite, entendeu? Se você percebeu que a pessoa tem um transtorno narcisista, você namora essa pessoa, termina o namoro foi feito para terminar mesmo, o namoro não foi feito. O namoro ele sempre vai acabar. Seja através da evolução, ou seja através do término. O namoro sempre vai acabar. Acaba com isso. Se for casado, acaba também. Não fica com o narcisista. Nem a gente tem uma diferença, né, do indivíduo com o transtorno de personalidade narcisista e a pessoa com características narcisistas. A gente usa muito o DSM-5, que é o manual Sim. diagnóstico, né? Nem todo mundo vai fechar todos os critérios diagnósticos para o transtorno de personalidade narcisista. Ah, não, fulaninho só tem traços. Mesmo assim, você não é obrigado a ter que lidar com isso. Vai continuar sendo uma dinâmica não saudável. Vai. Os traços são intrínsecos da mesma maneira. E não fechou o diagnóstico, mas ele tem os traços que Essa é uma pessoa mais propensa de buscar Sim. ajuda. Mas é tão difícil quanto. Mas Entendeu? a chance de virar um relacionamento tóxico, de virar uma dinâmica não saudável, tá aí também. Não se submeta a esse tipo de situação. É um abuso. É um abuso emocional. Top. Boa. Finalizou muito bem, viu? Finalizou muito bem. Pessoal, esse aqui é mais um episódio do nosso podcast, onde a gente leva conhecimento de maneira prática para as pessoas, libertando elas da ignorância através do conhecimento da sabedoria, né? É o propósito, a missão do Instituto, e a gente usa o podcast como uma ferramenta para levar mais adiante o conhecimento. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast aqui, falando sobre transtorno narcisista, o narcisista e seus relacionamentos, né? Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, vou te pedir um favorzinho. Curte e compartilha com seus amigos aí. Se inscreva no canal também. A gente está No nosso começando. Instagram. Vai, segue o Instagram do Instituto, procura o meu Instagram, @CaioFontesZ, procura, ou o do Instituto mesmo, que é @Instituto Caio Fontes. O da Dai, qual que é? Dai, o seu Instagram? Doutora Daiane Stein. Doutora- DRA Daiane Stein. Mas vai Pois estar lá é. no Instituto também, pode Tá dar uma lá, olhada. procura a gente, curte, compartilha, nos siga nas redes sociais. É muito importante, o canal está começando agora aqui no YouTube. Então, se você nos der essa força, eu tenho certeza que o nosso canal vai mais adiante e a gente vai poder compartilhar esse conhecimento que é muito rico, né? Então, você vai ter conhecimento científico transferido de maneira prática para você utilizar no seu dia a dia. Então, o que a gente deixa aqui para finalizar? Tá lidando com um narcisista? Faz o seguinte: procura um psicólogo, se estrutura emocionalmente, conversa com seu padre ou pastor e fuja. Brincadeiras à parte, é muito difícil lidar. Ele não escolheu ser assim. De fato, ele não escolheu ter essa personalidade, mas você não é obrigado a carregar.
como diz a minha mãe, a minha finada avó já dizia, Dona Lindinha, dizia o seguinte, ó, quem pariu o Mateus que o carregue. Então, deixe isso para a família de onde ele veio. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Logo, em breve, a gente já vai estar com outro episódio aqui e a gente vai estar falando sobre transtornos bipolares. Então, a gente se encontra no próximo podcast. Até mais. Tchau, tchau.